Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, professor de História da Escola Maria da Glória, e hoje nós vamos estudar, conversar um pouco sobre um tema muito interessante nas aulas de História, que é o tema intitulado Marcos de Memória, né? Vejam só, quando a gente estuda as aulas de história, a gente vê que já faz muito tempo que o ser humano habita o planeta, né? Faz séculos, milênios. É muito tempo, tempo demais, né? E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque a gente começou a estudar alguns elementos que não foram criação natural, né? Não foram criados pela natureza, foram criados pelo próprio ser humano e que indicaram que naquele lugar existiam pessoas que viviam de uma determinada forma, se vestiam de uma determinada maneira, que acreditavam em determinadas divindades religiosas, né, que plantavam e que colhiam com determinada estrutura, que moravam em casas com um determinado formato, e aí por diante. Então, observando a história dos povos antigos, alguns dos quais nem existe mais, nós aprendemos que seria importante nós começarmos a preservar marcos de memória para que as futuras gerações, daqui a 10, daqui a 100, daqui talvez a 1000 anos, se ainda existir seres humanos no planeta, essas pessoas consigam saber como nós vivíamos da mesma forma que hoje nós sabemos, por exemplo, como o povo da sociedade egípcia antiga, que não existe mais, vivia, né? Então, quando a gente fala de Egito Antigo, vem logo na cabeça da gente a história dos faraós, os hieróglifos, as pirâmides, a esfinge, né? São marcos de memória que vai fazer, né? Esses marcos de memória fazem com que a gente lembre, ou melhor, aprenda como esses povos viviam da forma como eu falei. Então, mas hoje é possível a gente criar esses marcos de memória? É sim, é possível a gente criar esses marcos de memória. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente fala, por exemplo, em Torre Eiffel, o que é que vem na mente da gente? De onde está a Torre Eiffel? Ela está no Brasil? Não, ela está em Paris, né? Que é uma cidade, a capital da França. Quando a gente fala em Estátua da Liberdade, né? Alguns curiosos vão saber que ela está lá nos Estados Unidos e aí por diante. Se a gente fala de Coliseu, também alguns curiosos vão saber que o Coliseu, né, que é o lugar onde os gladiadores lutavam entre si com outros animais, algumas pessoas vão saber que o Coliseu fica em Roma, que é a capital da Itália. E aí por diante, existem vários outros marcos de memória. Não é apenas um, né? A França vai ter vários lugares que daqui a 10, a 100, a 1000 anos a gente vai saber como aquelas pessoas eram, como aquelas pessoas viviam. E o Brasil também tem alguns marcos de memória. E eu vou usar o exemplo do Brasil para a gente entender uma coisa, que os marcos de memória, como eles próprios já indicam, né? Eles são uma memória e às vezes, né, essa memória muda, o povo muda e aquilo vira só uma memória mesmo, né? A gente não é mais do jeito que a gente era 10 anos atrás, ou 50 anos atrás, ou 100 anos atrás. No Brasil existe um monumento que em qualquer lugar do mundo as pessoas sabem que existe no Brasil e que é muito representativo no Brasil, que é o Cristo Redentor, né? Que fica no Rio de Janeiro, uma cidade chamada Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala Brasil em qualquer lugar do mundo, as pessoas dizem logo, ah, Rio, né? Cristo Redentor, e aí por diante. Ou então, futebol do Brasil é muito bom,
e aí por diante também. Existem várias outras marcas que o nosso país tem. Mas vejam, quando Cristo Redentor foi construído, né, foi montado, ele foi montado numa época em que a maioria da população brasileira era uma população cristã e católica. Hoje, talvez, se a gente fosse construir um monumento que simbolizasse as crenças da gente, principalmente as crenças religiosas, talvez nós pensássemos em um outro monumento, né? E não mais o Cristo Redentor, porque hoje não só existem católicos no Brasil, existem igrejas diversas, religiões diversas. Então, se a gente fosse pensar em um marco de memória, né, que representasse o nosso país, poderia ser algo ligado à cor da nossa pele, né, que é muito específica, que é muito distinta. Nós fomos colonizados também por portugueses, mas também temos origens africanas. Talvez algo ligado ao povo indígena, né, que é o povo originário que existia há milhares de anos, né, antes do povo português chegar, e aí por diante. Mas existem alguns marcos de memória que não são tão grandiosos assim. São muito importantes, mas que não são tão grandiosos assim. E era esses que eu queria que vocês começassem a identificar. Por exemplo, o nome da rua da gente, das ruas da cidade da gente. O nome da escola da gente. Quem será que foi a professora Maria da Glória Oliveira Aguiar? Uma pessoa que me parece ter sido importante para ter o nome escolhido para estar numa escola. Ou então André Cordeiro. Quem teria sido André Cordeiro? Outra pessoa escolhida para ter seu nome numa escola, né? Ou então Cleto Campelo. A principal avenida da cidade da gente se chama Avenida Cleto Campelo. Quem terá sido essa pessoa? É isso. O Berenice Araújo. Também temos uma rua chamada Berenice Araújo, que era inclusive a rua que eu morava. Quem terá sido essas pessoas? Frei Caneca. E aí por diante. Esses nomes que estão nas ruas, nas avenidas, nas praças, que são escolhidos para estar nas igrejas. Não é isso? São pessoas que foram escolhidas para criar a memória do lugar onde a gente vive. Então é importante que a gente lembre que existem esses marcos de memória que estão ligados à história geral do lugar onde a gente vive, né? Como eu falei, o Cristo Redentor, o futebol, a nossa herança de cor, nossa herança indígena e aí por diante. Mas também existem marcos de memória que são aqueles que são fixados em coisas menores, né? Que às vezes pode acabar, pode ser destruído e vão desaparecer, né? Como eu falei, nomes de ruas, nomes de escolas, nomes de praças, nomes de igrejas. Alguns permanecem por muito tempo, outros permanecem por menos tempo, sendo marcos de memória. Mas é importante que a gente reconheça esses marcos de memória e principalmente tenha curiosidade para descobrir o que eles representam, que memórias eles guardam. Existe uma pessoa por trás daquele nome? O que de importante aquela pessoa fez para merecer ter seu nome, né, naquele monumento, naquele lugar, naquela rua, naquela praça e aí por diante, certo? E por fim, lembrar que algumas pessoas, alguns nomes, algumas memórias, elas vão sendo esquecidas, né, apagadas da história, porque ao longo do tempo a gente descobriu que aquilo ali não é uma memória muito boa, né? Aquela pessoa não era uma pessoa muito boa, não era uma pessoa muito decente, era em um determinado tempo e hoje não é mais, né? Algumas semanas atrás, se a gente assistisse o noticiário, o mundo inteiro estava derrubando estátuas de pessoas que foram muito importantes há 500 anos atrás, mas que eram os grandes
as grandes pessoas que traziam o povo negro da África para serem escravizados na América, né? Então disseram, essas pessoas a gente não quer mais como referência para a nossa terra, então vamos apagar a memória delas. Né? Então é bom a gente sempre lembrar desses marcos de memória que está dentro da cultura da gente, que está no dia a dia da gente e que está na vida da gente, certo? Nossa proposta de atividade é justamente essa. Nós vamos pesquisar o nome de 3 pessoas que estão muito ligadas ao nosso universo, que é a escola. O nome das 3 escolas, das 3 principais escolas públicas do nosso município. Escola Professora Maria da Glória Oliveira Aguiar, Escola Estadual André Cordeiro e Escola Municipal José Inácio Cavalcante da Silva. Essas 3 escolas nós vamos pesquisar pelo nome delas e vamos tentar descobrir quem foram essas pessoas e por que será que elas mereceram ter seus nomes escolhidos para figurarem pelo tempo que essas escolas existirem, certo? Tenha uma boa quinta-feira e a gente se encontra na próxima aula.